E aí, clã, já avisando que esse vai ser um vídeo bem pessoal, tá? De um dos pilares da minha vida que moldaram minha identidade. Eu era uma criança bem medrosa. Eu tinha muito medo de socializar com meus coleguinhas e eu ficava sozinho no recreio. Eu tentava fazer tudo certinho, não incomodar ninguém, ficar quieto e prestar atenção durante as aulas. Eu acreditava que a vida tinha um manual de instrução e que nada de errado ia me acontecer se eu seguisse à risca esse manual. Até hoje, eu realmente acredito que eu tenho um grau de autismo, embora nunca tenha sido diagnosticado efetivamente. Mas, cara, eu era uma criança apaixonada por anime de porrada. Aos 7 anos eu queria ser igual Naruto e lançar jutsus proibidos. Então eu entrei no judô com essa idade. E na arte marcial eu descobri um lugar que eu podia me expressar. Eu não precisava entender todas as regras sociais, mas dentro do tatame eu podia genuinamente agir da minha forma mais pura. E, cara, antes de eu aprender a lutar, as artes marciais me ensinaram a ter orgulho de ser quem eu sou e que eu posso ocupar espaço no mundo. O meu pai vivia me dizendo pra ter olho de tigre, inspirado no filme do Rock Balboa, e eu me encarnava no negócio. Fui campeão gaúcho de judô mirim aos 8 e aos 9 anos, só que aos 10 eu me lesionei no campeonato. Caíram por cima da minha tíbia e eu fraturei. Então eu tive que ficar 2 meses engessado. E nossa, cara, nos primeiros 4 dias eu não podia nem caminhar, nem de muleta, nem nada, eu tinha que ficar só na cama. E pra uma criança de 10 anos, parecia que eu nunca mais ia andar na vida. E, nossa. Então, depois desse período da lesão, eu meio que me convenci, de certa forma, que eu não precisava mais ser aquele guri guerreiro, que eu podia relaxar agora. Se acalma, descansa. Então eu voltei da lesão com um medo inconsciente de que eu podia me machucar de novo. Porque agora a luta não era só livre expressão, ela podia significar dor também. Aos 12 anos eu comecei no Karatê Shotokan. E, cara, eu me amarrava na trocação de longa distância do Karatê. E até hoje eu tenho todos aqueles estereótipos de karateca esquisito. Eu falo os pra tudo. Eu sou meio durão, meio formal demais. Mas ao mesmo tempo que eu sou extremamente centrado e busco a perfeição da técnica como um bom karateca, os! Cara, o judô e o karatê estavam me tornando muito mais confiante. Só que depois veio meu curso técnico, a faculdade, e eu não entendia nada de desenvolvimento pessoal porque eu era um adolescente. Então eu não sabia ter um bom sono, ter uma boa alimentação, ter um bom descanso. Hoje eu sei que dava para conciliar, mas eu era um adolescente idiota, né? Isso é assunto para outro vídeo, inclusive. Tinha até uma contradição estranha, porque eu sabia me defender, eu era habilidoso, mas eu não me impunha, cara. E infelizmente naquela época a minha fobia social e as minhas inseguranças falaram mais alto que a minha paixão pela luta. Então eu acabei abandonando a ideia de ser um grande atleta. Aos meus 22 anos, então que eu migrei pro Muay Thai e pro kickboxing. E foi aí que minha arte marcial foi colocada à prova em contato pleno. E daí que me voltou uma motivação primal, sabe? De querer superar desafios. Então, cara, eu voltei a treinar várias horas por dia. Às vezes eu chegava em casa chorando de dor, mas a cada superação eu finalmente lembrei por que que eu amava tudo aquilo. Várias e várias vezes eu tive que me confrontar com a ideia de que se eu não vencesse eu não tinha valor. Eu tinha que ser bom para ter valor, para que alguém me respeitasse. Mas então que eu construí minha resiliência de lutador em cima dessa ideia torta, que eu merecia respeito enquanto eu fosse honrado com o meu caminho.
Depois de muitos anos apanhando, eu fui campeão brasileiro de kickboxing amador. Depois migrei pro jiu-jitsu e comecei a treinar duro MMA. Até eu romper o meu LCA, meu ligamento cruzado anterior, esse ano. Da mesma forma que aos meus 10 anos, uma lesão está interrompendo minha jornada agora. Naquela época, quando eu era criança, eu deixei o medo falar nos meus ouvidos que eu não precisava mais ser aquele guri guerreiro. A diferença é que agora eu sei quem eu sou. A arte marcial era o espaço seguro que aquele menino tímido conseguia se expressar genuinamente. E até curioso chamar um espaço onde as pessoas tentavam me socar e me estrangular como um espaço seguro. Mas dentro do tatame, cara, eu não precisava entender as regras sociais. Eu podia deixar meu corpo falar por mim. E desde o primeiro dia, então, eu venho desenvolvendo humildade, resiliência, coragem, respeito. Humildade quando eu percebi que pessoas mais fracas, menos experientes, conseguem me dominar. Resiliência quando eu aprendi que, apesar de toda a dor, eu podia voltar no dia seguinte mais forte ainda. Coragem, porque mesmo com medo, eu voltava no dia seguinte por entender a minha missão. E respeito e empatia, entendendo que todo mundo tem as suas batalhas. E cara, desenvolvi um profundo respeito pelos meus adversários, porque eu entendia que eles passavam a mesma coisa que eu, então não tinha o porquê odiá-los. A luta canalizou a minha agressividade em expressão corporal, sabe? Cara, durante os camps, quando eu tava comendo metade de um aipim com frango para bater o peso, parecia que todo o ruído se dispersava, eu ficava presente no momento e que existia uma missão maior do que o meu conforto imediato. Não se tratava só de vencer alguém, se tratava de permanecer inabalável à missão. E cara, parece coisa de anime, mas quando dois caras fortes trocam porrada, eles conseguem entender o que cada um tá pensando. Eu enxerguei a tua coragem, tu enxergou a minha. Então imagina, para aquele menino tímido ser compreendido por meio das ações sem precisar falar, era uma forma de liberdade. E cara, na luta não adianta fingir confiança, não adianta fingir disciplina, coragem. O teu corpo vai revelar tuas fraquezas. E brother, teu adversário vai ser um espelho. Isso é um dos motivos pelo qual eu amo essa parada toda. Porque, cara, eu prezo muito pela integridade e a luta não permite que eu minta. Eu preciso ser eu mesmo. E, bro, quando tem alguém tentando te acertar, o corpo fala a verdade. Cara, pra mim a luta é uma das formas mais puras de masculinidade, sabe? Mas não aquela masculinidade insegura. É integridade junto com entusiasmo. É coragem de se superar. É resiliência de não se entregar. Por isso que quando eu chamo meus amigos pro rolê, a gente sempre termina trocando porrada. Seja fazendo uns roundzinhos de boxe depois de um churrasco à meia-noite. É uma ótima ideia, por sinal. Seja fazendo um jiu-jitsu no gi na praia. A galera começou a olhar e quis participar junto. Cara, foi muito maneiro isso. Eu ouso dizer que sem as artes marciais eu teria me contentado com a mediocridade. Eu ia me apavorar diante de uma câmera, de socializar, das rejeições, das inseguranças da vida. Não ia lutar contra. E, cara, para além do camp, da obrigação, da competição, a luta em si é uma brincadeira também, né? E no fundo, talvez eu continue sendo aquele menino querendo fazer um jutsu. Hoje eu sinto medo, respiro, faço a reverência, digo OS! E entro, cara. Azar. Eu me emociono toda vez que coloco um kimono, cara. O meu mundo é uma expansão do meu dojo. E no dojo eu tento ser a melhor versão de mim mesmo. E espero genuinamente inspirar pessoas a fazerem isso também. Eu acho que eu nunca vou deixar de falar o OS pra tudo, de ser aquele karateca esquisito e durão. Mas sabe, hoje eu tenho orgulho disso. Nem todo mundo precisa lutar, mas eu genuinamente acho que todo mundo podia buscar um lugar pra se expressar fisicamente mesmo, sabe? E cara, da mesma forma que aquele menino tímido não precisava saber todas as regras sociais, ele só precisava de um dojo pra se expressar.
Eu sugiro que tu busque o teu próprio dojo. Dominando tua mente, ser senhor de si. Os! Da próxima vez que eu for num restaurante, eu vou falar os pro garçom. É o certo a se fazer.